Para tudo e vem comigo. Terça-feira, dia 31 de março, e o programa Conexão 2020 segue seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Estamos em casa. Então a tagzinha prevalece, fique em casa. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Diego Fabriciano, administrador, coach, e hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza interessa a todos. Eu gostaria também de esclarecer que os nossos programas estão sendo reduzidos, né, por conta dessa dinâmica de estar gravando em casa, enfim. Mas eu gostaria de deixar já um abraço para todos os amigos, todos os parceiros, para todas as famílias que estão sempre, né, seguindo o nosso programa, especialmente para meus filhos, Miguel, Clarice, para Ana Clara, tá? Estão todos de quarentena, minha avó, minha mãe, minhas tias, tios, primos, toda a família. Dá um forte abraço para todos, todo mundo da Ocidental, da cidade ocidental, da Lusiânia, do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Ponta Porã, Minas Gerais, todos os estados que seguem assistindo, né, o nosso programa. O nosso programa não fica só limitado à população de Lusiânia, Goiás, mas para toda a região do Brasil e do mundo. Tem muitos amigos também que assistem o programa fora do país. Um forte abraço a todos, viu? Pois bem, o tema de hoje, como eu falei na chamada, receita do sucesso. De antemão eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por sucesso? Né? Porque o sucesso é algo muito subjetivo. Se você for um pai de família e que não tinha nada, que morava embaixo de uma ponte, que hoje tem um barraco, mas que é dele, ele vai dizer que ele alcançou um sucesso. Ele vai estar feliz com aquilo. Da mesma forma, o bilionário deitado na sua mansão, à beira-lago, lá em Orlando, também vai dizer que tem sucesso. Então, o que é sucesso? O que as grandes pessoas fizeram para dizer que elas alcançaram o sucesso, o tão sonhado sucesso. Então, vamos começar, primeiramente, dizendo que, como referência, eu tenho esses dois livros, Ah, Se Eu Soubesse e A Paixão por Vencer. No Ah, Se Eu Soubesse, o que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo poderiam dizer para nós, o que seria, né, para elas interessante ter ouvido quando elas tinham 25 anos de idade, ok? E Paixão por Vencer fala sobre um homem que fundiu as grandes empresas de entretenimento, grandes canais de entretenimento, MTV, Nickelodeon, CBS e assim vai, ok? Então, vamos lá, começando. Quais são as receitas do sucesso? E quando eu falo de sucesso, eu tenho 4 pilares básicos, né? Nós temos a vida profissional, pessoal, amorosa e, por que não, o sucesso espiritual, né? O bem-estar espiritual. Então vamos falar sobre isso? Pois bem, antes de começar, de refletir realmente mais a fundo, eu gostaria que possamos refletir sobre essa frase aqui. Tempo, desapego e tolerância. Triângulo amoroso do sucesso e da felicidade interna. Então aqui, a pessoa que disse essa frase colocou 3 pilares. Tempo, tolerância e o amor. Ok? Ou, desculpe, o desapego, como o triângulo amoroso. Então, você concorda que esses 3 pontos podem influenciar no seu sucesso? O fator tempo, o fator desapego e a tolerância? Com certeza. Por quê? Porque não importa o que você vai fazer. Tudo na vida demanda tempo. Está aí uma força do qual ninguém é imune. O tempo passa para todos. Então, por mais que você vá fazer algo tão simples como fazer um pão com manteiga na chapa, e você vai fazer um projeto de um foguete, tudo isso demanda tempo. E para esse desenrolar, nós vamos ter algumas intempéries. Vamos ter alguns pontos dos quais vão sobressair o nosso humor, enfim. E aí eu quero que vocês reflitam sobre a palavra tolerância. Ok? E desapego. Ué, Diego, como assim desapego? Porque na vida, se você ficar se apegando a coisas ruins, a atrasos, você com certeza não vai abrir espaço para coisas novas. Como, por exemplo, Chris Gardner. Para quem não lembra, né, quem não viu o livro, quem não leu o livro do Chris Gardner, com certeza já ouviu falar do filme A Procura da Felicidade, que foi, né, estrelado por Will Smith, né, o Will com seu filho, um filme fantástico. Eu já o assisti dezenas de vezes, eu me emociono todas as vezes, porque naquele filme
nós temos a biografia do Chris Gardner bem enxuta, né? Que coube naquela representação. O Chris, ele foi o sem teto, né? Quem acompanhou o filme vai se lembrar, ele chegou já a dormir não só uma vez, mas várias vezes, né? Na estação de metrô, em abrigos, né? E ele tinha ido um agravo, né? Ele não estava sozinho, ele ainda ficou com o filho. Então, ele, certo dia, passando em frente da Bolsa de Valores, ele viu uma Ferrari vermelha parada na frente. E aí ele olhou aquela Ferrari, ficou encantado, e aí ele ficou esperando até que o dono aparecesse. E aí o dono de terno e gravata apareceu e ele perguntou: o que você faz? E ele falou: eu sou corretor de seguros aqui nessa agência. E ele falou: eu também quero ser isso, eu também vou ser isso. E aí, durante todo o processo, né, durou meses, ele passando fome, necessidade, mas ele conseguiu chegar no objetivo. Ele é bilionário, né? Da última vez que foi feita uma estimativa, ele tinha mais de 60 milhões de dólares de patrimônio, isso transformado em reais, né, 5 vezes mais, com certeza já passa de 1 bilhão de reais. Então, ou seja, um cara fantástico, tem uma história maravilhosa que foi muito bem retratada no filme A Procura da Felicidade. Fica aí a minha sugestão. E agora aqui para o Brasil, Senhor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, né? Um cara que foi camelô, vendia caneta, e o sucesso dele, gente, não foi só por causa do rolo entrando, mas, oi, veio pra cá. Claro que não. Foi um cara que sofreu, mas que hoje em dia, né, a gente tem N adjetivos para poder retratá-lo, né? É uma pessoa icônica. A TV brasileira não seria o que é hoje se não tivesse a figura do Silvio Santos, né? Poderia passar o programa inteiro falando sobre ele. E aí, eu quero falar sobre outra pessoa do qual vocês também possam nem muitos saber da história, enfim, menos do que os outros dois. Aqui está tudo bem iluminado, né? Estão vendo aí, ó, pá, tudo iluminado, graças a esse homem, Thomas Jefferson, o inventor da lâmpada. E ele, gente, não inventou a lâmpada da primeira vez que fez, não. Depois da milésima, 70ª vez foi que ele conseguiu fazer a lâmpada. Então, ele falou aquela frase, aquela célebre frase: eu não falhei, eu só descobri 10 mil caminhos que não eram certos. Olha que frase interessante, que estreita, né, que beira o sucesso, né? Por quê? Porque não há sucesso em nenhum tipo de ponto da sua vida, seja no amoroso, seja no financeiro, seja no pessoal, em nenhum ponto não vai haver sucesso se você não houver tentativas. E as tentativas, como o próprio nome já diz, ela te deixa uma margem de você tentar dar certo ou não. Outra coisa aqui, né, é realmente a parte histórica dessa informação, que Thomas Jefferson foi um dos maiores inventores da humanidade e sua maior invenção foi a lâmpada elétrica. Então vamos ao ponto-chave do programa de hoje. Quais são as receitas, quais são os caminhos das quais as grandes pessoas no mundo conseguiram alcançar o seu sucesso na vida amorosa, pessoal, sentimental, financeira, espiritual, enfim. Pois bem, antes de eu começar a falar, lembrando que hoje o programa é mais curto, então por isso já compartilhe, curta. Eu vi que tem gente que ainda não compartilhou, não curtiu. TV Santa Luzia, assistam sempre. Todos os outros apresentadores também estão fazendo a mesma coisa, estão nas suas casas. Então vai ser um prazer imenso recebê-lo, né, como está sendo aqui na nossa casa. Um abraço para minha esposa Saldânia, ok? E para todos os amigos que estão sempre curtindo, compartilhando. Eu sou uma pessoa muito rica de amigos, né? A amizade é algo do qual eu trago comigo. Então, um abraço para todos os amigos e amigas que sempre compartilham aí o programa, viu? Pois bem, o sucesso, independente da área que você for trabalhar, que você for querer, a primeira coisa, ele parte aqui da mente. Então, temos que pensar. Não tenha medo de pensar. E outra, pensar pequeno e pensar grande gasta a mesma quantidade de esforço. Então, por isso, pense grande. E aí, logo após a parte de pensar, é idealizar, ou seja, colocar um ideal, um propósito, o porquê. Você pensou em algo. Qual é o propósito disso? Qual é o ideal? Qual é o ponto que você quer chegar? E aí você tem que fazer o terceiro, que é tentar. Por quê? Porque nem tudo vai acontecer da primeira vez. A maioria das coisas não acontece da primeira vez. Michael Jordan, né, o ícone
do basquetebol mundial, ele treinava mais de 1000 vezes os arremessos de longe. O Monsanto, o Oscar, fazia a mesma coisa com o jogador. Quando acabava, né, os treinos, ele continuava arremessando. Mais de 100 arremessos cada treino. Por quê? Porque ele sempre continuava tentando. E aí pode ser que você tente e que você vá fazer. Ou que você tente e você volte para a idealização. Mas eu fiz. Toda vez que você fizer algo, não pense que se não deu certo da primeira vez, foi porque foi um fracasso. Não, só foi uma forma de que você achou da qual você não deve fazer. Lembre da frase de Thomas Edison, ok? E aí você fez. Deu certo? Faz de novo. Deu errado? Faça de novo. E depois de você fazer de novo, faça de novo. Novamente. E depois, continue fazendo. Até que você alcance o sucesso. Gente, as grandes personalidades mundiais têm histórias sofridas. Têm histórias de superação. A sua também é uma história de superação. Com certeza, todo mundo que chegou aqui, todo mundo que está assistindo o programa, não nasceu e não está da forma que está hoje, só recebendo leitinho com não na boquinha, não. Todo mundo, com certeza, trabalhou, suou. Nós estamos agora numa época icônica. Vocês têm noção do que o momento que nós estamos passando agora é histórico? Nesses poucos tempos, nessas poucas semanas, tem coisas que os nossos netos, nossos bisnetos vão estudar o resto da vida em história. Eles vão fazer prova nas suas escolas acerca desses fatos que estão acontecendo. Nós estamos vivendo um momento histórico. E por que não você entrar na história de um modo diferente? Sendo diferente, tendo ideias diferentes. Não fique restringindo as suas ideias. Sabe por quê? Porque na próxima vez eu posso colocar a sua foto nesse slide. A próxima pessoa que eu posso estar falando sobre sucesso é contar o sucesso de algum de vocês. Eu já tenho pessoas, já tenho algumas pessoas das quais eu posso parabenizar porque transformaram as suas vidas. Nós vamos ter um programa só sobre isso. Como eu já fiz, que eu trouxe no Dia das Mulheres, algumas mulheres, eu vou trazer também, né, no nosso programa, assim também que voltarmos para o estúdio, eu vou trazer convidados que vão contar a sua história de superação, de limitação e que, de certa forma, alcançaram o sucesso. Eu quero contar a sua. Você que está assistindo o nosso programa, você também pode fazer a diferença, ok? E lembre-se, sonhador, empreendedor e vencedor. Para essas palavras eu tenho um preço. E não são todas as pessoas, não é todo mundo que está disposto a pagar o preço da dor. A maioria das pessoas, quando vai à academia, vai 1, 2 vezes, começou a sentir dor, desiste. Os fisiculturistas, as modelos, ou as digital influencers que talvez vocês admirem, são pessoas que superaram a dor. Muitos de nós chegamos, ou chegaram, ou vão chegar no lugar almejado porque superaram a dor. Seja realmente a dor física ou a dor mental, que é a da frustração, né? A da rejeição. Isso daí faz com que nós melhoramos a nossa vida, ok? E eu já vou adiantar e já vou dizer já o tema do próximo programa. Na nossa vida, nós temos pontos a almejar. E é por isso que o tema de hoje, de sucesso, eu vou dividir em 2 blocos, em 2 partes. Vamos falar um pouco hoje e um pouco no próximo programa. Então, o próximo programa vai ser sobre a pirâmide de Maslow. Quais os pontos que nós temos que trabalhar na nossa vida para fazer com que possamos ter realmente, né, chegar na realização pessoal? Quais são os caminhos para a realização pessoal? Ok? Então, para tudo e vem comigo.